tempo de finalizar, vou comentar ele em sala de aula. O que ele diz? Ó, o capítulo 14, exercício 14 diz o seguinte: as cidades A, B e C situam-se às margens de um rio e são abastecidas por uma bomba situada em P, conforme a figura a seguir. Sabe-se que o triângulo ABC é retângulo em B e a bissetriz do ângulo reto corta C no ponto P. Se BC é igual a 6 raiz de 3, então CP é em quilômetros igual a. Pessoal, nesse caso, nós vamos utilizar aqui dois conceitos muito importantes. Primeiro deles, vamos colocar aqui o que nós já sabemos. Eu vou colocar de branco, tá? Nós queremos achar o x, nós sabemos que aqui é 60, nós sabemos que aqui é 45. Professor, por que é 45? Porque PB é bissetriz e divide 90 ao meio. Logo aqui também é 45. E nós sabemos que, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui está em outras cores, ó. Até aqui está mais completo, tá vendo? O ângulo 105, o ângulo 105, e nós sabemos algumas coisinhas também. O que nós sabemos, ó? Se a gente desconsiderar, eu vou copiar aqui esse triângulo e eu vou desconsiderar o que está dentro, a parte de dentro. Eu vou só colocar a parte mais exterior. Então eu vou apagar aqui os ângulos, vou apagar a bissetriz, vamos apagar tudo. Os ângulos também. Vou deixar só o 60 e o 30. Apaga o azulzinho aqui e apaga até o X e o ponto P. Opa, não consegui apagar o X sem apagar o... Pronto. Vamos supor que eu tenha só isso. Eu sabe que aqui é o ângulo de 30 e lá em cima é o ângulo de 60. Pessoal, por seno e cosseno, você pode utilizar aqui a seno de 30 igual ao cateto. Seno de 30 não ajuda muito, é melhor usar cosseno nesse caso, né? Porque eu tenho um cateto adjacente. Então você pode utilizar aqui, ó, cosseno de 30 igual a 6 raiz de 3 sobre a hipotenusa, que eu vou chamar de AC. E você pode usar talvez seno de 60 para também achar AC. E você pode usar também, sei lá, cosseno de 60. Cosseno de 60, depois que achou AC, você faz BA dividido por AC. Você vai encontrar AC aqui em cima e usa tangente. E usa cosseno. Ou usa tangente de 30 ou tangente de 60 direto para achar AB. Eu não vou utilizar nenhuma dessas, porque nós já vimos um macetezinho melhor. Quando nós temos um triângulo, onde um lado é 60, vamos colocar aqui, 60, e o outro é 30, se a hipotenusa vale x, o que está oposto ao 30 vale a metade, x sobre 2. E o que está oposto a 60 vale essa metade vezes raiz de 3. Olha que bacana. O que está oposto a 60 é 6 vezes raiz de 3. Logo, eu poderia, sem medo de ser feliz, pessoal, dizer que BA ou AB é justamente o valor 6. E que CB, ou desculpa, que CA ele é o dobro de 6, ele é igual a 12. Olha só, o oposto ao 30, deixa eu colocar aqui de laranja. O oposto ao 30 aqui, pessoal, é o metade da hipotenusa, e o oposto ao 60 é essa metade vezes raiz de 3. Olha quanta setinha aí. Eu vou apagar as setinhas para não trazer nenhuma dificuldade. Mas está aí, pessoal, um bom exemplo. Está aí um bom exemplo da aplicação mais direta. Você vai direto sem fazer seno, cosseno, tangente. Pode usar seno, cosseno, tangente numa boa, mas se você fizer isso, vai mais direto. E aí você cai num triângulo assim, ó. Vamos voltar lá para o comecinho. Porque esse triângulo aqui, eu vou deixar ele até aqui no finalzinho aqui, porque ele vai me ajudar muito. Deixa eu apagar essa parte de cima, que essa parte de cima não me interessa agora. E deixa eu aumentar um pouco essa imagem. Olha que interessante, pessoal. Aqui ajuda muito porque, ó, esquece aqui o 45, isso não vai nos fazer diferença, tá? O que eu posso aplicar aqui agora, sabendo que PB é bissetriz, é o teorema da bissetriz. O que diz o teorema da bissetriz, pessoal? A distância de um lado até o ponto da bissetriz está para o cateto aqui mais próximo dele. Na verdade, não vou nem dizer cateto, porque serve para qualquer triângulo, mas nesse caso, como é retângulo, estou usando o cateto para ficar mais fácil, né? Então, CP, eu posso escrever isso, ó, CP está para BC da mesma maneira que, vamos pegar outra cor aqui, ó, vou pegar o vermelho, que PA, essa distância aqui, está para o cateto AB, ou seja, PA está para BA. Vou escrever assim, tá? Tá meio feinho aí, mas acho que dá para entender bem. Por quê?
Quais são as minhas medidas? Vamos voltar lá. Nós descobrimos que as minhas medidas 6 raiz de 3, 6 e 12. Então, eu tenho o seguinte, pessoal. Aqui em cima, eu vou colocar de branco. Aqui em cima, eu tenho que vale 6. E aqui embaixo, deixa eu apagar esse vermelho, porque agora que isso aqui pode trazer problema no futuro, tá? Fica muito bagunçado. Esse pedacinho PA, pessoal, eu posso, já que eu chamei CP de X, o PA é 12 menos X. Porque é o que falta para dar 12. Tudo é 12, do C até o A. Mas do C até o P é X, então do P até o A é 12 menos X. Logo, nós temos a seguinte relação, pessoal. Vamos lá. CP, ou seja, X está para 6 raiz de 3, vamos escrever isso. X está para 6 raiz de 3, assim como, olha lá, 12 menos X está para 6. 12 menos x está para 6. E aí, pessoal, o resto é conta. Vamos fazer essa conta. Vamos lá. Multiplicando aqui, ó. Deixa eu pegar uma menor. Multiplicando aqui em cruz, ou em x, se você preferir o termo, né? O que que nós temos? Que 6x é igual a 12 vezes 6x, 6 vezes raiz de 3, menos 6 raiz de 3x. Cuidado aqui, pessoal, porque aqui você passa multiplicando o valor, tá? E aí, para isolar o x, o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse valor que está com x no primeiro membro. Aqui uma atenção. Um dos alunos perguntou para mim, professor, como que eu faço uma conta quando tem assim, uma raiz com um número? Eu não consigo isolar o x. O segredo está aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O segredo, deixa eu copiar isso daqui no outro slide, para que fique certinho. O segredo está aqui, pessoal, ó. O segredo é, quando você passa para o outro lado, ele fica positivo, correto? Então, ao invés de ficar menos 6, aqui menos 6 raiz de 3x, você fica com mais 6 raiz de 3, tá? X. Igual a... Quanto que era a conta que tinha lá? 12 vezes 6, né? Vou deixar assim por enquanto. 12 vezes 6. Apesar que eu acho que é melhor resolver. 12 vezes 6, 6 vezes 2 é 12, uma vez 72. Tá? 72 raiz de 3. Beleza? Gente, coloca agora o x em evidência. Você obtém o seguinte, aliás, vou fazer algo melhor. Antes de colocar o x em evidência, percebi agora, ó, vou dividir todo mundo por 6, porque todo mundo está multiplicado por 6, então fica mais fácil. Divide todo mundo por 6, aí você fica com a seguinte conta, 6x não, desculpa, x somado com raiz de 3x é igual, eu acabei de fazer essa conta, né? 12 vezes 6 dá 72, então 72 dividido por 6 volta para o 12, tá? Assim fica menos conta para ser realizada. E agora, pessoal, você coloca o x em evidência. Então, você fica com 1 mais raiz de 3 igual a 12 raiz de 3. Aí você pensa, professor, mas ele tem uma soma. O que a gente faz? Como tem uma multiplicação também, além da soma, pessoal, como eu estou aqui multiplicando, eu passo esse valor aqui, ó, dividindo. E aí eu fico com a seguinte situação, ó. X é igual a... Vamos voltar lá. 12 raiz de 3 dividido por 1 mais raiz de 3. 12 raiz de 3 dividido por 1 mais raiz de 3. Essa já seria a resposta. Aqui nós acabaríamos o nosso problema. Só que tem um porém. Se você bate o olho na resposta, não tem essa resposta. Por quê? Porque geralmente exercícios de divisão por raiz, você simplesmente vai lá e faz o quê? Você racionaliza. Então era para ser essa resposta, mas você vem aqui e faz o seguinte, ó, x é igual 12 raiz de 3 dividido por 1 mais raiz de 3 e você multiplica em cima e embaixo por 1 menos raiz de 3. Ou seja, você multiplica pelo conjugado. Nós chamamos de conjugado, porque trocamos o sinal da raiz. Ok, pessoal? Ao fazer isso, pessoal, nós temos embaixo a seguinte situação. Isso é uma estratégia para chegar na seguinte situação. Soma de um número vezes a subtração do mesmo número é igual ao primeiro número ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Ok? Então, vamos ficar com 1 menos
3, na verdade, porque a raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3. Então, embaixo vai dar um valor negativo, mas vai dar um valor inteiro, que dá para fazer conta. E em cima, aqui, ó, se a gente distribuir, a gente fica com 12 raiz de 3 menos 12 raiz de 9, que eu já vou resolver isso daqui para vocês, tá bom? Bom, chegamos aí. O que eu vou fazer? Vamos ajeitar um pouquinho. Nós sabemos agora que embaixo vai dar menos 2, só que menos embaixo é um número meio chato para ficar com sinal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar menos 12 em evidência. Por que você está colocando menos 12 e não o 12, professor? Eu poderia colocar o 12 em evidência, mas se eu colocar menos 12, eu tiro o sinal junto. E aí eu posso fazer a seguinte estratégia, ó, menos com menos dá mais, tá? Eu posso simplesmente fazer essa estratégia. Então eu estou colocando menos 12 em evidência. Mas se eu faço isso, gente, o que sobra? Vamos considerar aqui. Em cima tinha 12 raiz de 3. Se eu coloquei menos 12 em evidência, esse 12 está positivo. Para que ele fique negativo, quando eu coloco menos em evidência, o resultado que sobra é o menos raiz de 3. Professor, não entendi. Por quê? Distribui, ó. Menos com menos dá mais. E 12 vezes raiz de 3 volta para o 12 raiz de 3. Então, se você quer voltar para o 12 raiz de 3, é necessário você... Se você colocou o 12 em evidência, ficaria só raiz de 3. Mas como eu coloquei o menos 12 em evidência, já para trocar o sinal lá embaixo, então esse raiz de 3 fica negativo. Agora, no segundo caso, já tem um negativo aqui. Quando eu coloco esse negativo em evidência, o resultado que sobra é só o raiz de 9 positivo. Então, nós temos a seguinte situação aqui, ó. Na segunda parte, nós ficamos com mais raiz de 9. Por que mais mesmo, professor, se data menos? Porque quando você distribuir menos com mais, aí vai voltar para o menos 12 raiz de 9, ok? Feito isso com muita calma, pessoal, agora é só fazer as continhas, que aí basicamente acabamos. Que continhas eu vou fazer? Bom, menos com menos dá mais, e 12 dá para dividir por 2, que dá o valor 6. Então a resposta é 6 vezes. Raiz de 9 é 3, então eu vou deixar ele aqui na frente, tá? 3 positivo. E menos raiz de 3 não dá para mexer. Então a resposta é x igual a 6 vezes 3 menos raiz de 3. A resposta que tem isso é a letra B, ok? Então, cuidado quando for fazer conta, que tem raiz de 3 somado, x somado com algum outro número inteiro, x. É necessário colocar o x em evidência, e se não tiver esse pequeno cuidado, às vezes você não consegue isolar o x, tá? Então, cuidado que esse exercício ele não é difícil, ele é simples, mas ele mistura conteúdo de trigonometria, ou triângulos especiais, conteúdo de bissetriz interna, né? Nós utilizamos o teorema da bissetriz exatamente aqui, ó, isso daqui é o teorema da bissetriz, beleza? E além disso, tem um problema adicional. Quando nós tentamos resolver, nós caímos numa questão, uma questão aritmética, né? De deixar a raiz embaixo no denominador. Então, para tirar essa raiz embaixo, precisamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo valor, pelo conjugado dessa soma, ou no caso aí era uma soma, né? Às vezes é subtração. Beleza, pessoal? Então tá aí resolvido o exercício número 14. E na sala de aula, se vocês não conseguirem, eu resolvo o exercício número 15 e 16 para vocês na sexta-feira, tá? Porque na quinta-feira eu começarei conteúdo novo. Beleza, pessoal? Até mais, então. É isso aí.